TV Artilheiro. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Legal a gente conversar novamente. E você disse que fizesse aquele tipo de pergunta toda coletiva, né? Fosse daquele jeito, né? Anderson, trabalhos alguns fechados. Eu queria saber de você, que eu acho que é o geral do torcedor, né? Como é que tem sido esses primeiros dias? Como é que você tem entendido os atletas, observado os atletas? Como é que eles têm sido? Como é que tem sido essa sua primeira semana? Obviamente que ela não se fechou, mas de trabalhos aqui, já que tem um jogo aí no próximo domingo, o que você pode trazer de observações e um panorama em relação a teu grupo que você tem hoje? Eu acho que tem sido, de alguma forma, uma semana muito proveitosa em termos de trabalho, assim, a dedicação dos atletas, o empenho deles, entendeu? Em tentar fazer aquilo que a gente tem colocado. É claro que eu tenho muita consciência disso, que nem tudo que a gente pensa sobre a equipe a gente vai conseguir colocar em prática já nesse primeiro momento. Mas, assim, a receptividade deles é enorme, eles estão muito propensos, assim, a aceitar essas informações. Como eu falei anteriormente, já tem um trabalho muito bem feito aqui que foi desenvolvido pelo Liz, que a gente, claro, vai aproveitar muita coisa, e algumas características que são características de cada treinador, que a gente sabe que são coisas um pouco diferentes. Eu costumo falar que futebol tem vários caminhos, nenhum deles é a certeza de sucesso. Mais importante que você possa acreditar nesse caminho e desenvolvê-lo da melhor forma possível, e é isso que eu tenho colocado para os atletas. Anderson, 3, 4 dias para trabalhar uma equipe é muito pouco para implantar sua metodologia de trabalho, isso a gente sabe. Mas dentro dessa limitação de tempo, a tua equipe ela está definida ou você leva para atividade de hoje, para atividade de amanhã? Ainda alguma dúvida para montar a tua equipe para domingo? Não, naturalmente que a gente tem algumas dúvidas, entendeu? Não são dúvidas enormes. A gente deve manter uma base do time, né, que vinham jogando. Assim, eu não gosto particularmente de fazer tantas mudanças, não acho que é inteligente da parte de um treinador fazer isso, né, no momento de mudança. Algum detalhe ou outro a gente pode fazer. É o que eu falei com os jogadores, a gente pode cometer algumas injustiças agora nesse primeiro momento. A única certeza que eu tenho é que a equipe que começa domingo não vai ser a equipe que vai terminar a temporada. Isso eu tenho certeza absoluta, entendeu? Então, isso é um recado que eu passei para os atletas, para que eles possam estar tranquilos, que oportunidade, eu sou um treinador que acredito muito na força do elenco, do grupo, entendeu? Assim, então, eu não sou de ficar lamentando ausências. Nós jogamos sem 5 titulares. A gente tem um elenco aqui que tem que ser capacitado para poder defender as nossas cores. Então, eu sempre enalteço muito quem está entrando. E quem está aqui tem que ter condições de poder jogar. Se não tiver condições, não pode estar aqui, né? Então, eu vejo isso como um aspecto de valorização enorme do grupo. Eu trabalho muito com o grupo, não com apenas um time titular ou atletas titulares. Anderson, em relação ao CSA, o que é que você já viu? O que é que você pode nos passar em relação ao que é que vocês vão enfrentar no domingo? As informações são dos últimos jogos que a gente acompanhou. É uma equipe madura, uma equipe bem preparada. O Marcelo desenvolve um trabalho já há muito tempo no CSA. A nossa previsão é de um jogo extremamente difícil, né, como vai acontecer em todos os jogos do campeonato. Mas espero que a gente possa fazer um jogo bom, assim, um nível de competitividade bom. A gente sabe do nosso poder jogando em casa, a nossa força. Mais uma vez, assim, a gente quer contar muito com o nosso torcedor, que ele possa comparecer, nos ajudar, porque já é a primeira decisão que nós temos aí nesse campeonato, né? É claro que o resultado ele pode não ser decisivo, mas também pode ser decisivo numa reta final. Então, a gente precisa concentrar bastante nessa partida. Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A tua comissão técnica ontem veio aqui bater um papo com a gente, conversou com a gente aqui na sala de imprensa e falaram de como é bom trabalhar com você, te elogiaram bastante e falaram também da tua metodologia de trabalho, que você é muito aberto para receber, conversar. Claro que a decisão final sempre é do treinador, sempre é sua, né? E para esse primeiro jogo, acredito eu, minha opinião, que seja mais na conversa, no conjunto, porque você está chegando agora, né? Você já teve essa conversa com a comissão? O Bergson veio aqui ainda há pouco, falou que
Você já conversou com o grupo e você acabou de dizer que também já conversou com o grupo. Para esse primeiro jogo, dentro daquele entendimento da tua forma que você quer que o teu time jogue, é mais na conversa para o jogo contra o CSA? Não, eu acho que a gente conseguiu fazer alguns treinamentos né, o treinamento de ontem foi um treinamento para mim assim mais importante em termos de organização. O primeiro treinamento foi mais para poder conhecê-los assim, né? Acho que ontem a gente já conseguiu dar uma ideia um pouquinho do que a gente quer em termos ofensivos. A ideia que eu tenho não é uma ideia fácil de ser implantada. O jogador tem que talvez se libertar de algumas amarras assim, né? Vamos dizer assim, de coisas mais tradicionais. Eu penso num posicionamento um pouco diferente, mas assim eu tenho conversado com eles, estou assim, tendo conversas mais setorizadas, então o sistema defensivo, o meio-campo, o ataque, em cima de poder mostrar mais ou menos o que eu estou pensando. Então tem as duas coisas que vão ter que caminhar lado a lado, né? A questão dos treinamentos e muito a questão também dessas informações, de conversa. Então, acho que a gente tem caminhado bem, assim, até muito mais rapidamente do que eu esperava, né? Claro que isso não é certeza de que isso vai ser colocado em prática, né? A gente precisa ter tranquilidade de saber que essa mudança um pouquinho de um posicionamento ou outro, ele precisa ser feito com naturalidade, com tranquilidade. Nunca foi uma coisa assim tão rápida, né? Anderson, boa tarde. Boa tarde. Ibernon Monteiro, da Jovem Pan News. O Bergson esteve há pouco tempo aqui, já está no BID. Queria saber se você já está pensando em relacionar para esse jogo, essa largada contra o CSA. É um jogador de muita qualidade. É claro que, se tiver condições, a gente deve levá-lo, né? É que a gente possa ter tranquilidade também para o jogador chegar aqui, né? Assim, ele precisa chegar, ele precisa visualizar um pouquinho os seus companheiros. A gente não pode fazer algumas antecipações. Acho que todo jogador carece de um tempo de adaptação. Nós temos bons jogadores aqui. Por mais que possam estar passando por um momento que não possa ser tão bom assim, isso acontece com todos. São jogadores com ótimo potencial. É claro que um clube como o Ceará tem que estar sempre atento no mercado a grandes oportunidades, porque quanto mais você reforçar a equipe em termos de valores, né, você vai se fortalecendo cada vez mais o elenco, o grupo, aumentando o nível de competitividade dentro da equipe. Isso é muito importante. Então, a gente já conta com ele, né, mas de maneira tranquila, que ele possa fazer essa transição, essa chegada dele da maneira mais tranquila, sem, claro, colocar uma enorme responsabilidade já no início, né, em cima dele, e também para que ele possa se adaptar aí aos novos companheiros. Anderson, boa tarde. Boa tarde. A gente está ao vivo agora no Globoesporte.com.br, no programa Cé na Rede. A gente queria saber de você como vem sendo o seu trabalho em relação ao comparativo do início do Campeonato Brasileiro do Ceará do ano passado. No ano passado, o Ceará, teve um caminho um pouco mais complicado nesse início, né? E dessa vez é menos complicado, digamos assim. Será? Digamos... Será? fica aí no ar, né? Bom, é que a gente não pode estudar de Ceará do Campeonato Brasileiro, é verdade, concordo com você. Uhum. Mas, assim, a base que você tem do time do ano passado, a base do time que você tem esse ano é um pouco da base do time do ano passado também. Uhum. Como é que vem sendo conversado sobre isso? Há uma postura diferente? Assim, claro que deve ter, mas como é que vem sido conversado essa postura diferente de começar o ano no Campeonato Brasileiro, no caso? Obrigado. É muito difícil fazer assim comparações com esse ano passado. Assim, as equipes são diferentes. Todas as equipes no Brasil praticamente modificam muito. Eu não sei qual equipe que tenha tido o menor número de movimentos assim, em termos de contratações, de chegadas e saídas, né? Isso é muito comum lá fora, né? As equipes mudam muito pouco, 2, 3 peças, 2, 3 saídas, 2, 3 chegadas. Aqui nós temos, eu não posso falar quantos movimentos o Ceará fez, mas foram muitos, né? Muitas chegadas, muitas saídas. As outras equipes também passam por isso. É difícil fazer uma comparação. O que a gente sabe muito bem, e eu acho que toda a equipe sabe, é que se repetirmos um início tão ruim como aconteceu ano passado, eles sabem muito bem a dificuldade que é para poder recuperar.
Aí você faz um campeonato inteiro sob pressão, sem poder, né, tropeçar, sem poder perder jogos em casa, né? Não é que você possa perder, mas quando você tem uma certa gordura na pontuação, você admite até um outro resultado assim que possa escapar. Então, assim, a preparação nossa é de decisão mesmo, desse primeiro jogo, que vai ser um jogo extremamente difícil, a estreia de campeonato, contra uma equipe madura, preparada, que tem o seu treinador há muito tempo lá. Então, vamos aguardar para que a gente possa fazer um grande jogo. Anderson, em relação a reforço, né? Na sua apresentação até tentei jogar uma casca de banana em relação à chegada de alguns jogadores. Agora, confirmadas as chegadas, além desses jogadores que estão chegando, o Matheus, o Thiago Galhardo e o Bergson, que já chegou. Em relação à análise de elenco, você ainda vê alguma necessidade em relação a reforços? Acho que assim, a gente tem uma ideia de poder, em uma ou outra posição, ter uma opção de um jogador com uma característica um pouco diferente. Assim, né? Eu costumo montar equipes com um padrão assim, que você possa ter jogadores com características um pouco diferentes. Jogadores, às vezes, um extremo com mais velocidade, um extremo com mais força, um extremo que joga mais como um falso extremo, jogando um pouquinho mais para dentro. Então, você vai criando uma gama de possibilidades que te possibilita, de alguma forma, mudar um pouquinho a cara da equipe, sem mudar muito a forma de jogar, né? Você muda a peça, naturalmente você muda um pouquinho a característica da equipe, mas não muda a formatação tática, assim. Então, aquilo que eu tenho falado para vocês, eu acho que a equipe do Ceará tem uma boa base. O que nós precisamos, na verdade, é ter tranquilidade para poder pegar boas oportunidades de mercado. Acho que isso que é uma coisa marcante para todos nós. Anderson, eu não costumo fazer muito, mas eu vou em 2 em 1, porque o tempo nos leva a isso. A primeira é relacionada ao que você falou do Ceará precisar começar ou ser diferente do ano passado em relação ao início do campeonato, para que não exista aquele desespero da fase final de campeonato. O quanto é importante começar bem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nós sabemos que temos 9 rodadas e, na sequência, uma parada da Copa América, e aí o restante do campeonato virá em seguida. Há um planejamento para essas 9 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro? Planejamento em termos de pontuação? Pontuação e também essa questão de troca de jogadores, eu vou avaliar o elenco, uma questão mais geral. Não, assim, há uma avaliação. Eu tenho muita consciência que eu acho que a nossa equipe pode mudar o patamar depois dessa parada, entendeu? Assim, eu acho que dentro daquilo que eu vou colocar nesse período, são 9 jogos, num espaço pequeno também. A gente vai ter algumas semanas abertas, isso é muito importante. Mas eu acho que a partir da parada, eu acho que a gente consegue dar uma estabilidade tática para a equipe dentro daquilo que eu penso, entendeu? Mas é muito importante nesse primeiro momento que a gente possa realmente fazer uma boa pontuação, né? Ter um bom início, né? Não que isso possa ser determinante, até porque o Ceará é prova maior de que, né, fez um começo muito ruim e conseguiu permanecer na Série A, né, de uma maneira extremamente brilhante até. Né? Eu acho que foi brilhante assim, a participação, né, do Ceará nessa segunda etapa, né, do campeonato. Então, o que a gente precisa fazer, sem dúvida nenhuma, é um campeonato de regularidade. A gente precisa tentar ser o máximo o mais regular possível, sabendo que a gente vai ter ainda, e acho que todas as equipes terão, esse momento em que pode fazer os ajustes, os pequenos ajustes. Valeu. Beleza? Beleza, gente, obrigado. TV Artilheiro.